Olá, queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Rodrigo Oliveira e hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto muito importante e que ainda é motivo de dúvida no meio cristão: o jejum. Eu vou responder aqui algumas perguntas, como, por exemplo, o que é o jejum? Quais eram as situações que levavam as pessoas a jejuar nos tempos bíblicos? Por que o jejum produz tantos resultados? E qual é o jejum que realmente agrada a Deus? Mas, para começar, vamos falar primeiro do que é o jejum. A palavra ela possui o seguinte significado: abster-se de alimento. Dessa forma, a prática do jejum ela consiste em ficar sem se alimentar de forma total ou parcial por um determinado período de tempo. E a Bíblia nos mostra diversas situações em que as pessoas dos tempos bíblicos elas realizavam esse tipo de prática. Só para você ter uma ideia, eu vou citar aqui algumas delas. Por exemplo, para alcançar vitória em meio a guerras e situações difíceis, para demonstrar arrependimento, demonstrar tristeza por conta de uma determinada situação, pedir por restauração e misericórdia em meio a situações de calamidade, para consagração a Deus. Pessoas também jejuavam para batalha espiritual e capacitação para o ministério, para receber direção da parte do Senhor, para interceder por alguém, para buscar proteção e ainda para subjugar, ou seja, para humilhar a sua alma. Para você ter uma ideia, o próprio Senhor Jesus, ele praticava o jejum e ele deixa claro que essa prática ela deveria fazer parte da nossa vida devocional e que realmente o jejum ele produz recompensas da parte de Deus para aquele que o pratica. Nós podemos observar isso quando, ao ensinar que o jejum ele deveria ser praticado a fim de chamar a atenção de Deus e não para demonstrar certa espiritualidade diante dos homens, o Senhor ele declara o seguinte no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, dos versos 16 ao 18. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto, te recompensará. Então, perceba comigo que logo no início desse texto, o Senhor ele diz o seguinte: e quando jejuardes. E por que ele usa essa expressão? Porque ele deixa implícito que essa prática ela deveria ser comum. Aliás, ela deve ser comum na vida de todo aquele que busca a Deus. Além disso, como eu já li com você, no finalzinho do texto, o Senhor ele declara que o Pai que vê o que está em oculto, ele recompensará aquele que busca ao Senhor através do jejum. Agora, por que o jejum ele produz tantos resultados? Bom, é importante a gente entender que através do jejum a pessoa ela busca se desprender das coisas terrenas, abrindo mão por um determinado período de tempo, como nós já falamos, do alimento, que é uma das principais necessidades humanas, a fim de se aproximar mais de Deus e estabelecer um relacionamento mais profundo com Ele, por exemplo, por meio da oração. A oração ela está intimamente conectada com o jejum. Quando nós jejuamos, nós devemos, nesse período, orar a Deus, buscar ao Senhor em oração. A palavra ela diz o seguinte, em Atos, no capítulo de número 13, no versículo 1 até o versículo de número 3. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Repare que, nesse texto, claramente, o jejum ele anda de mãos dadas com a oração. Além desse, no texto de Mateus, no capítulo 17, no versículo de número 21, palavras do próprio Jesus, o Senhor declara assim:
mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Mais uma vez, a Bíblia ela conecta os dois, o jejum com a oração. Dessa forma, queridos, fica evidente que o jejum ele não deve ser visto apenas como uma dieta ou ainda como um sacrifício feito pelo homem com o objetivo de conquistar algo da parte de Deus. Pelo contrário, o jejum ele se refere a um tempo em que a pessoa ela se separa para buscar ao Senhor de uma maneira intensa, através da sua oração e do seu clamor a Deus. O que nos leva, inclusive, à última pergunta, que é: qual é o jejum que realmente agrada a Deus? Bom, para poder falar sobre isso, eu quero dividir essa resposta em 2 itens diferentes. Em primeiro lugar, o jejum que agrada a Deus é aquele que não é feito por interesse, mas sim com sinceridade e verdadeiro desejo de buscar ao Senhor e ter comunhão com Ele. Salmo de número 51, no versículo de número 17, ele declara o seguinte: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Além disso, outro exemplo que se refere a esse assunto é o texto de Jonas, no capítulo de número 3, dos versos 6 ao 10. Nesse texto, a Bíblia nos mostra que Deus ele envia o profeta Jonas até a grande cidade de Nínive, e ali Jonas ele traz uma palavra de juízo da parte do Senhor para aquela cidade. Jonas ele declara o seguinte: que em 40 dias Nínive seria destruída, subvertida, por conta de todas as suas maldades. E quando o rei de Nínive ele ouve essas palavras, ele convoca toda a nação para buscar a Deus em oração e jejum. E o rei de Nínive ainda dizia o seguinte, que o povo deveria se converter dos seus maus caminhos e que eles deveriam clamar fortemente ao Senhor. Para quem sabe Deus então se apiedar daquele povo e não estabelecer a sentença que ele já havia declarado por meio do seu profeta. E o resultado, pela conversão genuína do povo, pela busca sincera daquelas pessoas, foi que Deus ele se aplaca da ira com relação a Nínive e ele deixa de executar o juízo que ele já havia declarado através do profeta. No versículo de número 10 do capítulo 3, o texto bíblico diz o seguinte: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Em segundo lugar, é importante nós entendermos que o jejum que agrada a Deus é aquele que é acompanhado por uma vida de retidão e fidelidade a Deus. No livro do profeta Isaías, no capítulo de número 58, a partir do versículo de número 1, Deus levanta o profeta para dizer o seguinte: clama em alta voz e não te detenhas. Levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. E qual era o pecado anunciado nesse texto especificamente? Era a falsidade do povo. Porque o povo se achegava a Deus através do jejum como um povo que amava a justiça e amava a lei do Senhor. Porém, o único contentamento deles era receber da parte de Deus os benefícios que eles tanto queriam por meio de jejum. Inclusive no versículo de número 3, a Bíblia diz que o povo perguntava o seguinte: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o sabes? O Senhor ele termina declarando: eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Então, não havia retidão, não havia fidelidade diante do Senhor. E Deus, indignado com aquela situação, ele diz ainda no versículo 5, seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Então Deus está dizendo aqui o seguinte: aquilo que vocês estão fazendo não passa de um ato religioso.
E é assim que funciona, meu querido. Quando a pessoa ela não está disposta a servir a Deus, ou ela não tem uma vida de retidão a Deus, o Senhor ele recebe aquilo que deveria ser santificado como algo profano diante dele. Ele não se agrada daquele jejum que é entregue por alguém que não quer saber de guardar as suas leis e a sua palavra. E ele finaliza dizendo o seguinte, a partir do versículo de número 6. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo nu, o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Então, observando esses textos, fica evidente o poder do jejum, porque através dele nós conseguimos nos conectar de uma forma muito mais intensa com Deus. E o Senhor, ele se propõe a abençoar aquele que o busca de todo o seu coração, fortalecendo a sua fé, fortalecendo a sua vida espiritual e o abençoando, enviando resposta nos momentos difíceis e na hora da angústia. Porém, é necessário que esse jejum ele seja agradável diante do Senhor. E isso só ocorre quando o homem que busca ele de todo o coração se aproxima com uma vida de retidão e de fidelidade a Deus. Então, guarde esta palavra no teu coração. Espero que você tenha aprendido mais um pouco sobre o assunto. Fica na paz e até o próximo 2 ou 3 reunidos.